Tá aí, ó. Terceira tentativa. A gente mudou até a câmera, vocês podem ver que tá um pouquinho pior a qualidade. Mas agora eu acho que vai dar certo, a gente vai conseguir. E voltando ao que a gente estava falando do início. Agora chega de travar, chega. A Mari é responsável pelo setor de planejamento aqui na MV, dos clientes que estão e os clientes que normalmente estão entrando também. Isso, exatamente. Tanto para os clientes que já estão aqui com a gente e renovam um contrato, né? A gente desenvolve um planejamento, um plano de ações que é algo mais pontual, ou então um planejamento mais a longo prazo, de 6 a 6 meses a um ano. E também para os novos clientes, né? A gente desenvolve, como pode dizer, a gente realiza reuniões de briefing, né, para coletar o máximo de informações possíveis e a partir daí a gente desenvolve um plano de ações, um planejamento mais a longo prazo. Isso vai de acordo com a demanda e com o que o próprio cliente nos passa, né, com a própria necessidade dele. E como a gente estava conversando, né, antes de travar, a gente estava falando um pouquinho sobre o artigo que eu escrevi falando sobre o público-alvo, né, como a gente identifica e define o público-alvo da empresa, mas a gente acha que seria mais legal a gente conversar no comecinho agora com vocês, falando um pouco sobre o que é o público-alvo, né, que hoje em dia a gente ainda vê que existem empresas, né, que ainda possuem essa dificuldade em entender o porquê que é importante a gente definir, estabelecer um público-alvo, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso. Qualquer, né, dúvida, se estiver travando, se não tiver, qualquer comentário, deixa aí que a gente vai respondendo. E o legal aqui é porque a gente já fez algumas lives, o pessoal já participou. Maria, a gente falou muito de conteúdo digital, né? Inclusive os artigos eram voltados. O legal da Mari, gente, é que ela pensa não só na questão do digital, mas ela pensa sobre a questão do físico também, do off, Sim. do cliente, da loja física. Então é esse tipo de público-alvo também que a gente vai tratar, o que é bacana porque a gente consegue pegar todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de negócio, né? O legal do planejamento aqui na MV é que a gente faz um trabalho integrado com todos os departamentos, então online, offline, mídia, produção, né? Geralmente no desenvolvimento do planejamento ou do plano de ações, a gente integra todos os departamentos, né? Para que a gente possa fazer algo realmente alinhado e entregar de acordo com a expectativa do cliente. Tem alguns comentários aqui, aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a Mari, que é a expert no assunto de público-alvo, falando, e enquanto isso a gente vai acompanhando os comentários, mas a gente vai dar algumas pausas só para não perder o raciocínio, para vocês poderem ter o melhor conteúdo mesmo completo aí, né? O pessoal está comentando aqui, teve até a Nádia que brincou, não está travando mais, ótimo. Isso, chega de travar. Tem uma pergunta aqui da Rafaela, a gente só vai segurar um pouquinho, tá, Rafa, para a gente depois poder responder você. Mas acompanha aí que a gente vai responder e a Mari vai estar falando um pouquinho mais. Aí, Mari, pode ficar à vontade aí, tá? Tá, bom, então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o que é o público-alvo. Quando a gente fala em público-alvo, a gente está se referindo a um grupo específico de pessoas que... são essas pessoas que vão ser os seus clientes principais, né? Ou seja, os principais clientes que vão consumir os seus produtos ou os seus serviços. E é importante a gente definir quem vai ser esse público por diversos fatores. Um dos primeiros, como posso dizer, um dos primeiros fatores é porque a empresa ela vai desenvolver, né, tanto a empresa quanto a agência em conjunto, ela vai desenvolver estratégias de comunicação que sejam assertivas, né, que sejam mais adequadas a esse público. Então, a gente vai estar se comunicando de uma maneira mais adequada com pessoas que têm potencial a se tornarem clientes dessa empresa, dessa marca. E ela também é importante porque o público-alvo ele é um fator assim, que vai ser bem importante, determinante para o sucesso da empresa, porque, né, o planejamento estratégico, não só o de comunicação, né, todos os planejamentos financeiro, o de comunicação, ele vai ser baseado nesse estudo. Então, eu digo que ele não é só importante para a empresa, ele é importante também para a agência,
porque aqui dentro a gente vai trabalhar de acordo com esse público, né? Então todos os departamentos eles vão estar trabalhando com o objetivo de impactar esse determinado público-alvo, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os critérios, né? De como definir esse público, e vou falar também sobre as dicas. Mas, por exemplo, eu vou desenvolver um planejamento ou um plano de ações, né? Vou sugerir ações, materiais de acordo com esse público. A criação vai desenvolver uma identidade visual, uma linguagem, né? Vai desenvolver elementos como uma tipografia adequada a esse público. O departamento de mídia vai fazer recomendações embasadas de e-mails, né? E veículos de comunicação que atingem esse público. Então, a gente definir esse público-alvo é extremamente importante para que a gente possa passar uma mensagem certa e para as pessoas certas, né? Eu costumo dizer aqui para os nossos clientes que não adianta a gente comunicar, querer, né, falar tudo ao mesmo tempo para todas as pessoas, porque isso, inclusive, pode trazer consequências, né, riscos para os clientes, como, por exemplo, desperdício de verba, desperdício de tempo. A gente pode até criar uma imagem negativa, né? Então, aquela pessoa que não se interessa pelo nosso produto ou nosso serviço, ele está sendo impactado com anúncio, com spot de rádio ou até com Facebook Ads, por exemplo, e a pessoa realmente ela fica de saco cheio, ela pode falar, não quero mais ver isso, então ela cria uma imagem negativa por conta disso. E eu também não estou falando que outros públicos não vão consumir os produtos e serviços, não é isso, não digo que só o público-alvo vai ser o cliente da empresa, mas o foco da comunicação vai ser direcionado a essas pessoas, né? Pessoas com maior potencial de se tornarem clientes da empresa. Então, acho que esse é o principal. Alguns critérios que você pode pensar na hora de definir o público-alvo da sua marca. Sexo, né? Se tem predominância de homens ou mulheres. Faixa etária, se tem 40 anos, 50 anos. Região, onde essas pessoas vivem. Classe social, né? A partir da região a gente consegue, e da renda salarial, né? Do poder de compra dessa pessoa, a gente consegue estabelecer, né? A classe social dela, o comportamento dessa pessoa, né? Quais são as suas preferências, quais são as suas necessidades, e basicamente esses são os principais critérios. A Mari, ela é legal essa integração, porque a Mari, quando ela faz um planejamento, ela faz o público-alvo, ela comentou aqui que basicamente ela dá toda a base para a gente fazer qualquer tipo de campanha, tanto offline quanto no meio online. Porque, por exemplo, não adianta nada a gente pensar em conteúdo, e eu estou dizendo qualquer tipo de conteúdo, sem pensar que pessoa vai estar ouvindo e como que a gente vai comunicar aquilo, que tom de voz a gente vai falar, como é que a gente vai abordar essa pessoa, qual é a melhor ferramenta e o melhor canal. No digital, será que é rede social? Ou será que é e-mail ou qualquer outra coisa? No off, será que vai ser banner ou vai ser outdoor? Então, a Mari ou a pessoa que é responsável por essa parte de planejamento e selecionar o público-alvo, e tem que ser algo assim, você tem que acertar, né? Porque Sim, com certeza. Se tiver alguma coisa do público-alvo, a campanha já não está assertiva, ela já não acerta. Ela pode simplesmente ser uma campanha muito abrangente, assim, sem de fato impactar quem a gente realmente quer, né, trazer para a empresa, e reverter positivamente, né, seja no aumento do faturamento, seja em atrair novos clientes, né, porque a gente estabelecendo um público-alvo, a gente consegue elaborar estratégias de comunicação segmentadas, né, então assertivas, elas vão ser a probabilidade delas chegarem até o público que a gente quer é muito maior. Então, definir esse público-alvo facilita e auxilia a empresa, a agência, né, que está por trás, trabalhando em conjunto com a empresa, a impactar esse público e reverter em vendas, em novos clientes, em aumento de faturamento. Aí vai depender do objetivo da empresa, né, da necessidade no qual ela veio até nós.
E a pergunta é como que eu descubro o meu público-alvo? Se eu sou uma empresa, né? Ou eu sou uma pessoa que só quero começar um projeto novo, como é que eu faço para descobrir o meu público-alvo? Então, a gente tem algumas dicas, né, que a gente publicou no nosso blog. Depois, quem não conseguir acompanhar pode ir lá dar uma lida e inclusive passar um feedback também, que é sempre bem-vindo. Isso assim vai depender muito do tamanho do cliente, da verba que ele tem para investir, né? Porque a gente tem casos de clientes que têm verba, por exemplo, para contratar um instituto de pesquisa, que essa é uma das dicas, para poder levantar, né, essas informações, seja no próprio ponto de venda, caso ele tenha, ou em bairros estratégicos. Por exemplo, ele quer abrir um estabelecimento no bairro X, então a gente pode contratar um instituto de pesquisa, elaborar um questionário, né, um roteiro de entrevista para pesquisar com pessoas que moram próximas a esse bairro ou nesse bairro. Então essa é uma das sugestões de como descobrir. Então também tem essa possibilidade da contratação de um instituto de pesquisa. Caso a pessoa não ache interessante, né, não seja a necessidade dela nesse primeiro momento, uma das dicas é que ela possa pesquisar dados secundários, né? A gente tem internet, graças a Deus, com um monte de informação, o Google tá aí, né? Contanto que se pesquise no lugar certo, né? Que a gente possa ter boas referências. Institutos de pesquisa ou os grandes players de mercado que divulgam, né, direto várias pesquisas sobre o segmento, vários segmentos, né, de mercado. Então também essa é uma maneira, a gente poder pesquisar na própria internet. Então, por exemplo, eu vou abrir uma padaria, eu posso entrar no Google e pesquisar tudo sobre, enfim, o sindicato de padarias e confeitarias, sobre como é o segmento da panificação. Então já existem séries de dados da nossa, enfim, de Campo Grande, do nosso estado ou de outros estados, enfim, do Brasil, no qual a gente já pode fazer esse levantamento de informações para poder se basear em qual público a gente vai querer atingir. Então essa também é uma maneira. Outra dica que eu comentei, por exemplo, o próprio cliente, né, a própria empresa, analisar a região onde a empresa dele vai atuar, onde a empresa dele já atua. Então, por exemplo, através de, enfim, visitas ao local, ou então até realizar um trabalho de observação, a gente pode levantar dados sobre essa região. Então, ela é uma região mais comercial ou ela é mais residencial? Caso ela seja mais residencial, ela tem mais prédio, mais casas, mais condomínios de casas. Então isso também qual é o público que está presente naquela região? São executivos, são famílias, são jovens universitários, são senhores da terceira idade. Então, através dessa observação dessa região, desse bairro específico, né, desse local onde a empresa pretende atuar, ou então seja, né, em vários bairros e não apenas um, então várias regiões, a gente consegue também levantar as características daquela região e do público que está ali presente. Então logo a gente consegue presumir, definir ou prever qual vai ser o público-alvo da marca. Existem concorrentes naquela região, né? Se eu quero abrir uma conveniência, será que existem outras conveniências vendendo oferecendo os mesmos produtos ou serviços que eu também vou oferecer? Como é que eles trabalham? Acho que essa parte da análise de concorrência, né, a partir do momento que você definiu o seu segmento, né, qual vai ser o seu produto ou o seu serviço, também é muito importante para a gente poder definir qual é o público, né? A gente vai brigar com esse concorrente ou a gente vai oferecer algo melhor, né, do que ele, ou algo mais simples? Então trabalhar outros públicos que esse concorrente, né, não trabalha. Então essa é uma maneira. E que mais? Vamos pergunta? Vamos para a pergunta, que eu acho que eu falei. Deve ter mais algumas dicas, eu só não estou conseguindo lembrar. Tem aqui, ó, a pergunta da Rafaela.
Ela pergunta assim: o público digital e off de um cliente é o mesmo ou são diferentes? Essa é uma boa pergunta. O que você acha, Mari? Pode ser como pode não ser. Eu acho que isso vai depender muito do tipo de produto, do serviço que você está oferecendo. Né? Exatamente. O público off, o limite do off é o físico, né? Então, por exemplo, se existe uma loja, a gente vai atingir um público daquela região ali, né? Isso. A não ser que seja uma loja que envie pelo correio, por exemplo, pode ser também. O online, ele é um público que pode abranger o mundo todo, né? Mas assim, eu acho que se você tem um produto, o produto tanto físico quanto online, se for o mesmo produto, né? Por exemplo, o e-commerce que vende produto físico, ou você pode vender na loja, o público vai ser o mesmo, né? Que utiliza aquele mesmo produto, né? Isso. Eu acho que nesse caso, como a Mari falou, depende do produto, né? Principalmente. Vai depender muito. Pode ser, por exemplo, uma loja de roupas que também possui site, possui as redes sociais, mas a pessoa que vai até a loja física, dependendo, né? Se for uma pessoa já de uma certa idade, que não tem conhecimento e também não faz muita questão de ter do meio online, ela não vai acessar para poder, por exemplo, comprar pela internet ou poder acessar, né, enfim, novas informações ou os próprios produtos. Então, acho que isso vai depender muito do seu segmento e da variedade de produtos e serviços que você vai estar oferecendo para a pessoa. Verdade. O Lucas perguntou aqui: Mari, você não acha que o crescimento das mídias digitais, o off não pode estar próximo de desaparecer? Um exemplo disso foi o investimento da Adidas 100% em marketing digital. O que você acha, Mari? Olha, eu acho muito, assim, vendo pela minha perspectiva pessoal aqui dentro da agência, eu vejo que realmente existe uma demanda muito maior no online, né? Hoje em dia a gente tem milhares de possibilidades de impactar as pessoas no nosso ambiente online, nas redes sociais, através de site, através de Google AdWords, enfim, outras estratégias online. Mas eu acho que a gente não pode simplesmente esquecer ou extinguir o offline, assim. Eu acredito que ele ainda tem uma importância muito grande para determinadas mídias que ainda continuam impactando. E acho que, mais uma vez, também vai depender da marca, do segmento de atuação dela, das características da região, da nossa cidade. Por exemplo, a gente sabe que aqui em Campo Grande o outdoor ele funciona, ele tem visibilidade, ele impacta as pessoas. Então eu não posso, né, afirmar que o off vai acabar, assim. Então eu acho que os dois se complementam, e o que a gente tenta trabalhar aqui muito no MV é a integração entre o off e o on, para que a gente possa entregar para o nosso cliente um trabalho assim redondo mesmo, no sentido de tipo, temos ações e estratégias para online, para offline, todos os departamentos integrados. É isso que a gente acredita que dá certo. Verdade. A gente tem exemplo de cliente que tem muito resultado offline, né, com panfleto, com outdoor, e que está engateando ainda no digital, mas para ele o offline gera retorno suficiente. Então, eu acho que é isso, eu acho que é uma integração. Mesmo assim, eu acho muito difícil que o off ele acabe. Eu acho que ele pode se transformar, talvez, né? E melhorando e se adaptando, assim, né? Dependendo do cliente, ele pode simplesmente complementar com algumas campanhas pontuais, mas o cliente ele quer priorizar o online. Mas aí, dependendo da campanha, dependendo da ação que ele quer fazer, a gente pode complementar para dar mais visibilidade, enfim, para ele realmente estar presente em todos os meios de comunicação e impactar mais ainda o público. Mas acho que, né, falar que vai acabar, talvez não, assim. A gente não sabe, mas a gente acha que não. Mas agora, a gente acha que não. A gente espera que não, né? Com a nossa agência aqui, né? Com a MV, a gente espera que não. Tem outra pergunta aqui da Alissa, que é da nossa equipe aqui. Ela perguntou, no artigo você fala da importância da pesquisa. Se a minha empresa ou meu cliente é pequeno ainda, né? No caso, eu acho que ela está querendo dizer que não tem como bancar uma pesquisa de mercado. Ela está perguntando se um formulário no Google Docs pode me auxiliar com a pesquisa de comportamento? Claro. Se você tem habilidade, acho que também vai depender
da habilidade que o próprio cliente tem conhecimento de elaborar um questionário do Google Forms ou no Typeform, enfim, alguma outra ferramenta. Aí vai bastante do conhecimento que a pessoa tem em ferramentas, né? Porque aqui, se um cliente vindo aqui para a agência, a gente pode, né, sugerir diversas opções para que ele possa fazer isso. Ou não, ou se ele tem a verba para ele investir na pesquisa de mercado. Isso vai depender da habilidade e do conhecimento do cliente, mas sim, ele pode elaborar, ou se ele já tiver um ponto de venda, ele mesmo pode desenvolver uma pesquisa mais simples e, por exemplo, implementar essa pesquisa no checkout, né? No momento que a pessoa está saindo da loja, do estabelecimento, a própria pessoa poderia fazer algumas perguntas de maneira breve, né? Inclusive essa é uma das outras dicas que agora eu lembrei que está lá no artigo. Caso você já tenha um estabelecimento, vale você mesmo poder fazer essa pesquisa mais informal, assim. Inclusive, caso você tenha feito algum investimento em alguma mídia, né? Seja anúncio de jornal, ou outdoor, ou na internet, vale a gente levantar, né? Questionar as pessoas que já estão no seu ponto de venda para entender de onde elas estão vindo, né? Como que elas conheceram, como que elas chegaram até você, e a partir disso, por exemplo, eu vim porque eu vi um anúncio num jornal e eu quis conhecer. Então a gente pode, como posso dizer, pesquisar mais a fundo sobre essas mídias e qual é o alcance dessas mídias, né, que você investiu, para saber quais estão sendo mais assertivas, né, quais estão realmente trazendo o cliente até o seu estabelecimento e qual é o perfil do público que é impactado nessa mídia. Então essa também é uma maneira da gente descobrir o público da sua empresa, da sua marca. Entendi. A gente aproveita para perguntar aí, porque a Mari aqui é uma pessoa requisitada, ocupada, faz planejamento, então aproveita essa oportunidade para vocês perguntarem. Faz artigo, faz planejamento, faz um pouco de tudo. Então, você tem mais alguma que você acha assim, fundamental? Não precisa ser agora só relacionado ao público-alvo, mas assim, integrando o público-alvo com um planejamento, por exemplo, de uma loja que está começando, alguém que está começando do zero, né? Qual que seria um passo fundamental assim, nesse planejamento inicial, você acha? Olha, eu diria que pesquisar muito bem, muito a fundo sobre o segmento de atuação, né? Se é algo inovador ou se é algo que já existe, né? Que as pessoas já estão, né? Já possuem marcas favoritas, no qual elas talvez não trocariam por uma empresa nova. Então eu iria muito a fundo na pesquisa do segmento para levantar já esse máximo de informações possíveis, porque a partir disso a gente desenvolve, né, o cliente ele vai desenvolver produtos e serviços adequados e o público-alvo, assim, ele é um fator determinante tanto para o sucesso da empresa, para o trabalho da agência. Como eu falei, não adianta a gente tentar comunicar tudo para todos, né, simplesmente atirando para tudo quanto é lado. A gente acha que não faz sentido, né, que pode trazer uma imagem negativa para a marca. E pesquisar, né, eu acho que e também, né, arriscar. Pode ser que você defina um público A, mas no final das contas ele vai ter que se adaptar e ser B, então não existe uma regra, né, uma fórmula de sucesso, né? Caso contrário, a gente não veria tantos clientes por aí, né, um pouco perdidos com relação a isso, mas eu acho que é pesquisar, tentar contratar, né, se envolver com profissionais do mercado que já tenham experiência para poder se embasar, né, em recomendações de ações, de materiais e acho que é isso, Felipe. Eu acho que e tentar, né, e pode sofrer adaptações, mas eu acho que tudo bem planejado, né, as chances de ser melhor executado, de ser mais assertivo e trazer bons resultados para a empresa é maior. Agora eu tenho uma pergunta para você. Por exemplo, se uma empresa ou uma loja, ela percebe que ela acha que o público dela é A, por exemplo, E muda, mas é B.
mas ela acha que é A. Qual que é, assim, a principal fator para ela tomar consciência de que... Eu sei que você deve falar que é resultado, mas assim, por exemplo, eu sou dono de uma loja e eu acho que é A e precisa acontecer alguma coisa para eu entender, não é A, é B. O que você acha que é o primeiro fator assim, determinante para a pessoa entender que ela não está no público certo? Um sinal. Olha, eu acho que o primeiro vai ser realmente uma queda nas vendas, uma queda. Eu acho que isso vai afetar muito o faturamento dela. Eu acho que esse já é um primeiro sinal de que alguma coisa pode estar errada. Né? Eu acho que ela também tem que ter essa percepção, ela tem que ter essa delicadeza, né? Essa sensibilidade de, se ela está ali presente no ponto de venda, ela tem que ter essa sensibilidade de falar, poxa, eu estou achando que eu estou impactando o cliente A, mas não é esse tipo de pessoa que está vindo aqui na minha loja. Então, acho que ela também vai perceber isso, assim, de uma maneira visível, se ela tiver um ponto de venda. Mas eu acho que um dos fatores também, eu posso dizer, é a concorrência. Né? Eu acho que é fundamental a gente analisar a concorrência, não no sentido de copiar, mas analisar as melhores práticas, as piores práticas. A gente chama isso de análise SWOT, né? Das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, né? Então, eu acho que analisar a concorrência para sentir, tipo, por que as pessoas estão comprando lá e não estão comprando aqui? Será que realmente esse é meu público? Será que eu estou me comunicando de maneira adequada? Então, eu acho que... E apresentar dados. Se a gente estiver trabalhando com esse cliente, né, a gente também pode apresentar dados, pesquisas, caso a pessoa não tenha feito esse tipo de trabalho, que mostrem para ela que talvez, se ela mudar, né, a estratégia dela de comunicação, ela vai impactar. Ou então, tudo bem, ela quer atingir o público A, então vamos desenvolver produtos, serviços, ou vamos mudar toda a comunicação, vamos elaborar uma campanha que comunique realmente com esse público. Então, acho que vai depender muito se ela vai ter esse auxílio, esse apoio de uma agência, ou se ela vai trabalhar ali por conta própria, né, se for uma pequena empresa. Eu acho que ela vai conseguir perceber. Tem pergunta aqui, peraí que eu vou ver aqui. Tem 3 perguntas. É uma quatro. Uma da Nádia, falando assim, em uma empresa multipúblicos, ela foca em um posicionamento e o público é consequência? No caso de uma empresa de multipúblicos. Olha, nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que ela tem que se manter num posicionamento, focar no público-alvo. E óbvio, ela pode tanto ter linguagens diferentes e se comunicar com diferentes públicos. Isso vai depender também muito da marca, né? Ela pode assumir um risco e tentar se comunicar com vários públicos ao mesmo tempo, ou não, ela vai trabalhar de uma maneira no qual ela tenha conhecimento sobre esses públicos e consiga se comunicar adequadamente, né? Não falando em tipo de coisa que o público poderia não entender ou poderia interpretar de maneira errada. Entendi. Existem marcas assim que possuem públicos, né? Por exemplo, a gente pode citar a Havaianas, né? A gente tem públicos de A a Z nessa marca que amam, mas é uma grande player, né? A gente, né? É uma marca líder no mercado. Vamos lá, tem mais uma aqui que é da Ari, que quando aplicado... Todo mundo da agência resolveu fazer pergunta. Ela pergunta assim... Gente, eu tô aqui na agência. Quando aplicado antes do lançamento, o estudo do público-alvo pode gerar impacto ao ponto de fazer a empresa mudar o seu produto ou serviço? Sim, com certeza. Eu acho que é justamente a partir desse estudo que você vai definir o seu público e serviço. Já tiveram casos de clientes virem aqui querendo vender um produto, né, com tantas características ou opções, mas a partir de um estudo ele pôde perceber que não seria o suficiente, ou que ele teria que agregar maior valor nesse produto ou nesse serviço, ou não. Ele pode falar, acho que vai ser complicado demais para esse público entender o que eu estou oferecendo. Ou eles podem achar que isso tem, né, por ter muita coisa, vai ser um produto caro, então eu não vou consumir. Então, acho que, novamente, é fundamental você saber quem é o seu público-alvo
para você desenvolver produtos e serviços que atendam às expectativas e às necessidades daquele público. Bacana, hein? Ó, tem outra pergunta aqui. A Karen botou, Mari, é uma dúvida, bem dúvida. Como definir corretamente o público-alvo para terceiro setor? Sabendo que praticamente todo mundo quer ajudar e solucionar questões críticas, como desemprego, miséria e fome. Eu não entendi a pergunta, talvez você tenha entendido. Eu acho que eu entendi, mas eu adoraria poder fazer uma pesquisa e te trazer a resposta na semana que vem, Karen. Mas eu acho que é complicado a gente abordar, né? Pelo menos não é algo que eu estou acostumada a trabalhar aqui na agência. Pelo menos com os clientes, né, do varejo que a gente atende aqui, a gente geralmente não aborda. Quais são os temas que ela comentou? Desemprego, miséria e fome. Eu acho que, né, como são assuntos muito delicados, mas isso vai depender, acho que mais do cliente do que do próprio produto ou serviço, assim. Então, acho que dependendo do assunto, é sempre bom trocar uma ideia com algum especialista, com algum profissional, né, que esteja mais a par desse assunto, para que então a gente possa elaborar um planejamento, um plano de ações, né, para não correr risco de falar alguma besteira e depois, enfim, alguém querer processar, ou alguém querer denunciar. Então, eu acho que assuntos delicados dessa maneira é sempre bom a gente tentar trocar uma ideia com outros profissionais para que possam nos auxiliar, seja para o desenvolvimento de uma campanha ou de um planejamento inteiro, mas realmente falar sobre desemprego, sobre fome, miséria, são assuntos que são um pouco mais difíceis do que a gente simplesmente querer vender algum produto ou algum serviço. Uhum. Tem a última pergunta aqui da Andressa, que é: Mari, é importante fazer uma pesquisa de público de quanto em quanto tempo? Pode acontecer do público mudar mesmo sendo a mesma empresa vendendo o mesmo produto depois de um tempo? Pode, com certeza pode. Isso eu acho que também vai ser um feeling seu, dependendo do que você vende ou dependendo do serviço, né? Por exemplo, a gente pode falar de companhias de táxi, né? Táxi é uma coisa que a gente pega, ou costumava pegar, né? Pelo menos quando eu morava em São Paulo, a gente ia para cima e para baixo. É um serviço que não mudou, mas chegaram concorrentes, né? Como Uber, 99 táxis, né? Então, que fizeram com que as pessoas mudassem, né? Com que o público mudasse ou migrassem para outras empresas. Então, acho que é muito importante você, de tempos em tempos, caso você não ofereça nenhum produto novo, nenhum serviço, inclusive você tentar renovar, porque as pessoas, dependendo do seu público, as pessoas são muito exigentes, elas querem mudanças, elas querem diferenciais, elas querem, né, valor agregado a tal produto ou tal serviço. Então, acho que além do público poder mudar, talvez seja necessário você reavaliar os produtos ou serviços que você está oferecendo, para que a gente possa sempre, né, se renovar constantemente. E aí a última pergunta. Ai, meu Deus. Se o pessoal tiver, pode ir fazendo aí, se der tempo a gente responde, senão a gente deixa para uma próxima vez, mas já é um conteúdo para a gente estar ajudando vocês. A pergunta é: a gente fez um planejamento, sabe qual é o público-alvo, começa a trabalhar em cima desse público-alvo, né, oferecendo melhor comunicação, melhor produto. Como manter esse público-alvo, né? Como assim, já que a gente já está sendo tão bem, né, tão assertivo no público-alvo, como que a gente mantém? Porque a gente quer que sejam clientes fiéis, que continuem, que tragam mais pessoas. Então, como que a gente mantém o público-alvo agora? Segura aí. Olha, uma das maneiras é a gente criar um relacionamento com esse público, né? Então, geralmente quando a gente trabalha aqui na MV Planejamentos, né, planos de ações, a gente sugere, né, diversos tipos de ações e materiais que, inclusive, né, criem um relacionamento com essa pessoa, que a gente quer estimular o engajamento com a marca, a proximidade, a gente quer criar um relacionamento, a gente quer que ela indique para outras pessoas, né, que atraia novos clientes, porque hoje em dia, né, a concorrência
é algo assim que realmente, se a gente não renova, se a gente não se atualiza, se a gente não oferece nada mais do que aquela pessoa está esperando, ela vai para outro que esteja servindo, assim. Então, eu acho que a gente tentar se engajar, dependendo do público, nas redes sociais, ou então sempre ter uma campanha promocional ou uma campanha de fidelização para poder realmente, né, tornar essa pessoa um cliente fiel e que ele traga outras pessoas para a marca, né? É importante. Então acho que isso a gente fala bastante no planejamento, só não posso contar detalhadamente aqui porque, né, é muita coisa. É muita coisa, é muito extenso mesmo. Então é um trabalho assim que vai depender muito do público-alvo, do seu segmento de atuação, o que você oferece, ou então o que você está procurando desenvolver, né? Porque a maioria dos clientes que chegam até nós já possuem, né, produtos e serviços, já estão atuando no mercado. Ou tem clientes que ainda vão desenvolver e realmente o produto ou o serviço nasce aqui dentro da MV. Então a gente tem esses casos, mas é muito importante a gente sempre pesquisar, fazer estudo, trabalhar com os departamentos, né, todo mundo integrado, fazer pesquisa, né, ou pesquisa de mercado, ou as nossas pesquisas internas com as nossas percepções. Então, acho que é muito importante esse trabalho de planejamento, inclusive para a gente poder fazer com que essa pessoa continue com a marca, assim. Bom, tem a última pergunta aqui do Barroso, que é: a MV, Alexandre Barroso, a MV pretende criar um aplicativo mobile? Então, vai vir na sua pauta amanhã, tá, Barroso? Pra você fazer isso pra gente. Se você não... Você já está perguntando se você teve ideia, então você pode trabalhar para a gente. Aí uma ideia. Pode pensar em um aplicativo, então, já que você teve uma boa ideia aí. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Mari, obrigado. Obrigada, sobrevivi. A Mari tava mega nervosa, assim. Eu falei, não, é tranquilo, o pessoal não morde e tal, vai ser de boa. Então, pessoal, espero que todo mundo aí tenha gostado, né? Você gostou, Mari? Muito, gostei. Legal. Obrigada. A Mari vai estar presente mais vezes, nós queremos que ela esteja presente com outro tipo de conteúdo, porque quando a gente fala de planejamento de cliente é um negócio, assim, imenso. Muito abrangente, dá pra gente desdobrar em vários conteúdos, várias dicas, mas isso a gente fala mais pra frente, né? Em outros vídeos. Então, a Mari vai estar de volta aí, e se vocês... gostaram desse conteúdo e vocês acham que tem algumas pessoas que vão curtir esse conteúdo, assim como a pessoal que acompanha aí do início ao fim, obrigado pelo pessoal que permaneceu aí, que aturou a gente aí, compartilhe com esse pessoal, porque eu creio que isso vai ajudar muita gente, principalmente a galera que está começando, que está querendo aí fazer uma pesquisa de público-alvo, e também dê dicas de novos temas que vocês estão precisando de ajuda, né? Na questão tanto de planejamento, na questão de estratégia, qualquer desse tipo de temas, a gente está aqui à disposição para gravar essas lives e fazer vídeo, artigo que possam ajudar o máximo de pessoas aí que a gente conhece, tá bom, gente? Obrigada, muito obrigada pela participação, e é isso, a gente vai falando mais para frente de outros temas, principalmente o que vocês tiverem dúvida, e feedbacks também são sempre bem-vindos, tá? Beleza, gente, até a próxima terça, toda terça, às 16 horas, horário de Brasília, a gente vai estar com uma live com conteúdo novo aí, não perca, tá, pessoal? Aproveita aí. Falou! Tchau!